uma congregação de profetas. Uma das frases usadas foi que na escola de Deus tem dever de casa. Então, como nós podemos aprender a ouvir a voz de Deus? Deus manda dever de casa. Nós vamos sendo tratados por Ele vai trabalhando a nossa fé, e os nossos sentidos começam a ser aguçados por Ele, ao ponto de nós termos os discernimentos sobre como Deus está falando conosco e o que Ele está falando conosco. Não sei vocês, não levanta a mão, né, aquelas perguntas retóricas, mas quem teve experiências com Deus nesse sentido? A gente está em casa, né, não precisa levantar a mão não, mas lembrar de algo, e aquilo queimar no coração e saber que tem que orar, ou pegar e passar uma mensagem, ou estar na rua e o Espírito do Senhor falar isso, né? Na escola de Deus tem dever de casa. Na escola de Deus tem dever de casa. E é legal quando nós compreendemos isso, porque nós vamos sendo realmente preparados pelo Senhor. Deus vai nos preparando para quê? Para que nós possamos estar bem, mas bem forjados nas mãos dEle. Bem forjados na mão dEle. Essa semana eu tive uma experiência e aquilo ali impactando a minha mente, e eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Então, só tem uma forma de combater ataques na mente, e digo eu, tá? Minha experiência, né, irmã Lúcia? Minha experiência. A Bíblia fala da armadura. Por que não clama pelo capacete? Aí eu não tem aquilo que faz assim, eu falo, é verdade. Às vezes a gente fica se desgastando com ataques infernais e só estamos nos desgastando porque nós estamos assim, apáticos àquilo que a palavra já nos diz sobre grandes batalhas. Então, o que devemos fazer? Senhor, a Tua palavra diz. Eu oro sobre a palavra. A Tua palavra diz isso. Eu preciso crer que essa é uma realidade para mim. Então, eu não estou vendo esse capacete, mas a Tua palavra diz que tem armadura. E dentre essa armadura tem um capacete que é justamente para me proteger sobre esses dados, por esses ataques de ideologias, de sugestões. Senhor, revista-me com esse capacete. Feche teus olhos, vamos começar a exercitar isso? O que você está passando? Você está vivendo batalhas, opressões, ansiedades? Vamos lá. Sobre batalhas, a Bíblia diz que o Senhor é o que vai à nossa frente guerreando. Que nesse mundo teremos aflições, mas que é para termos bom ânimo. Opressões, a Bíblia diz que é maior aquele que está conosco do que aquilo que está no mundo. Ansiedades, a Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Que tal você agora falar, Pai, eu preciso disso aqui. É isso que eu identifiquei, Senhor. Eu estou vivendo problemas nessa área, dificuldades nessa área. Me dá uma visão, me dá uma direção do que eu posso fazer nesse ponto. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo mais do que especial, em que a Tua igreja se encontra aqui nessa quarta-feira para celebrar o Teu nome juntamente com outros irmãos. Te agradecemos pelos inúmeros livramentos, pelos inúmeros escapes, pela vida, pelo respirar.
Mas te pedimos também, Senhor, que nesse exato momento os céus se abram neste lugar. Que visões da Tua vontade caia sobre a vida dos Teus filhos, assim como se viram línguas como de fogo em Atos dos Apóstolos 2 e repousava sobre cada vida, Senhor. Que agora essas visões da Tua vontade recaiam sobre cada um aqui presente. Que os olhos dos meus irmãos se abram. E que esses encontros, Senhor, de fé, sejam encontros de ativação profética também na vida deles. Que a vida deles sejam tocadas por Ti. Que eles sintam o toque do Senhor no corpo deles. E que eles entendam aquilo que o Senhor está fazendo. Assim oro no nome de Jesus. Amém. João capítulo 11, versículos de número 40. Eu quero falar sobre crer. Você pode falar comigo? Crer. Melhor, crer. Está fraquinho, vocês estão fora de sonos. Eu também estou cansado. Oi? Você que sabe. Vamos lá. Eu estou cansado também. Eu estava falando com o Mano, falei, Mano, não estou me sentindo tão cansado, mas tão cansado hoje. Ontem eu e meu irmão fui na segunda, terça, de segunda para terça dirigi 1000 quilômetros, bati o recorde. 1000 quilômetros. Rapaz, o corpo hoje está se... Aí saí a trabalhar, fiz um percurso bem menor e parece que já tinha sido assim. Então eu sei do teu cansaço, porque eu também estou. Mas eu creio que na presença do Senhor há renovo. Eu creio nisso. Até a tristeza salta de alegria. Então olha, Deus tem mais para você. Tá bom? Então, qual é o tema da mensagem de hoje? Vai ficar melhor. Vou ouvir um aqui que é alto nível. Qual o tema da mensagem de hoje? Crer. Crer. João 11:40 diz: encorajou-a Jesus. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Encorajou-a Jesus. Eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Olha, a temática dessa noite é crer. Evidentemente que todo aquele que se aproxima de Deus, como diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, precisa crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Todos aqueles que se aproximam de Deus precisam acreditar. Até porque a nossa fé é uma fé empírica, e de fato, fé é empírica. Não tem muita explicação. Nós entendemos, somos tocados e nos posicionamos por causa dessas compreensões. Logo, automaticamente, se a nossa fé ela está nesse nível daquilo que é da experiência, automaticamente nós precisamos então nos abrir para tudo aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações. Nossa fé não é uma filosofia criada por homens, não é uma ideologia criada por algum pensador. Existe o socialismo, existe o capitalismo, existe o comunismo, existe o hinduísmo, existe o islamismo. Mas quando nós falamos sobre o Evangelho, falamos sobre experiência. Por
porque Deus, você não toca. Ele é um Espírito perfeitamente bom. Mas mesmo não tocando, nós cremos que Ele é. E essa compreensão de que Ele é, nos move. E nos move tanto que por causa dessa compreensão e nossa atitude em andar com Ele, recebemos uma porção dele em nós. E a nossa vida é preenchida completamente, ao ponto de nós não sermos mais nós mesmos, mas estarmos em uma caminhada contínua de transformações, para que então nós nos assemelhemos àquilo que Cristo é. De glória em glória, vamos chegando lá. Nós não enxergamos os anjos, mas nós cremos que eles existem. São, como diz em Hebreus 1 e 2, que aborda um pouquinho mais, são espíritos ministradores. Eu não vejo os anjos, mas como Paulo escreveu à igreja de Corintos, quando a igreja do Senhor está reunida, os anjos também estão reunidos, cultuando o nome do Senhor. Não nos faz cultuar anjos, nós cultuamos ao Senhor, até porque os anjos também são criaturas, são criação de Deus. Mas nós acreditamos que eles estão em nosso meio, estão trabalhando em nosso meio. O que eles estão fazendo não cabe a mim, mas a Bíblia traz inúmeras explicações, mostra em inúmeras passagens o ministério angelical, inclusive no Novo Testamento, o que quebra qualquer precedente para acreditar que os anjos não existem, mas que não tem um ministério válido no Novo Testamento. Os anjos sim têm um ministério válido no Novo Testamento. Eles estão entre nós. Um dia estava impulsado um jejum, né? E eu trabalhava na Caixa Econômica, então eu recebi uma missão, cumpri muito rápido essa missão. E aí, voltando essa missão, com o troco daquilo que me deram para cumprir, eu vi uma pessoa com a cabeça baixa e com um papel dizendo: olha, eu vim para o Rio de Janeiro tentar a vida, mas eu não consegui e eu preciso voltar para minha casa, eu só quero o dinheiro da passagem de volta. Aquilo, quando eu passei, aquilo queimou no meu coração. Falei: meu Deus, que situação. E eu voltei com o troco. Quando cheguei lá no escritório dos diretores, o diretor falou: Diego, como você fez rápido, toma o troco, é seu, mas eu preciso que você vá e cumpra outra missão. Então, quando eu passei para cumprir a outra missão, aquilo queimou no meu coração. Aquele rapaz tinha me dado o troco e me orientou a comprar um sundae. Eu lembro como se fosse hoje, estava muito quente, muito quente. Mas naquela ocasião eu estava jejuando por questões financeiras também. Queria conhecer o Senhor, mas o meu sonho era ser empresário. Então eu jejuava pedindo a Deus sabedoria nos negócios, porque eu não queria ser a vida toda um agente de escritório, né? Um auxiliar de serviços gerais, não que não tenha valor, entenda bem, eu estava lá, estava honrando o que eu estava fazendo, estava trabalhando como sendo para o Senhor, mas o meu coração havia um desejo de ir além. Então, como eu não tinha uma escola de negócios, meus pais não me ensinaram o que é crédito, débito, o que é poupança, o que são fundos, o que é a importância de não gastar tudo, por mais que ganhe pouco, fazer reserva, até porque eu não tinha o que fazer. Então a minha escola era quem? O Senhor.
E aí eu jejuava pedindo: Senhor, me dá sabedoria para chegar a esse nível. E eu estava com o dinheiro no bolso, passando aquilo, e o meu coração queimou, e eu dei aquele dinheiro para aquele senhor. Ele não levantou as mãos, ele estava com o rosto abaixado. Ele estendeu, pegou o dinheiro, e eu desci a 25 de agosto. Quando voltei, aquele homem não estava mais lá. Evidentemente, um morador de rua sai mesmo, né? Se pensa logo assim. Mas no meu coração veio uma certeza naquele tempo. Eu não sei se é ou não, mas naquele tempo, naquela experiência, o meu coração teve uma certeza que na verdade aquele homem não era um homem, mas aquele homem era um anjo do Senhor. Eu não estou pedindo para você acreditar na minha experiência. O que eu estou te pedindo é para acreditar que o ministério angelical ainda é uma realidade nos nossos dias. Existem anjos no nosso meio. Existem anjos no nosso meio. Que às vezes sentam e comem conosco, como no caso de Ló, caso de Abraão, que pega os apóstolos nas mãos, no caso dos apóstolos, Atos capítulo 4, e os conduzem para fora da prisão. Ou no caso de Paulo, quando quis passar a Macedônia. O ministério angelical está entre nós, mas existem algumas limitações que nos fazem não acreditar em manifestações sobrenaturais da parte de Deus. Quer ver o outro ponto? O Espírito está em nós, e a Bíblia diz que Ele está aqui para nos ensinar tudo aquilo que está no coração do Pai. O Espírito fala conosco, o Espírito Santo. Mas quantos de nós não estão experimentando, vivendo essa graça de ouvirem o Espírito Santo do Senhor? Essa não é uma realidade apenas para pastor. Essa não é uma realidade apenas para um apóstolo, um bispo, um missionário, uma missionária, um evangelista. Não. Essa intimidade Deus quer para todos nós. Ele quer conversar conosco. Ele quer tratar os nossos corações de forma muito autêntica, verdadeira, sincera, concreta. E para isso nós precisamos ser tratados pelo Senhor, para aprendermos a ouvir a voz dele e identificarmos se aquilo que está falando em nosso coração e nossa mente é a nossa própria voz ou é o Senhor que está falando conosco. E como isso acontece? Nós vamos sendo tratados, trabalhados por ele na escola dele. Quer ver um ensinamento bom? Espírito Santo, se o Senhor está aqui, quer falar comigo, eu vou orar. Eu quero orar 5 minutos, Senhor. Depois de 5 minutos o Senhor pode me chamar? Começa a fazer coisas naturais, Celinha, mas que despertam em você uma disciplina espiritual. Espírito do Senhor, fala no meu coração, fala na minha mente, fala audivelmente. Eu sei que para ouvir o Senhor, alguns ensinamentos teriam que passar, mas eu estou muito aberto para falar contigo. Quantos de nós hoje falaram com o Espírito Santo dizendo: Senhor, tu estás aqui, então, e aí? Eu estou aqui. O Senhor quer falar comigo? Eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero ser mais, eu quero ser guiado por ti. Às vezes parece que eu estou guerreando sozinho, mas sou eu mesmo, porque eu
a dia estou te anulando, porque eu estou agindo na força das minhas mãos, quando na verdade deveria estar agindo no temor e no tremor do Senhor, na dependência do teu Espírito. Espírito Santo, me ensina a ser dependente de ti. E aí a gente vai sendo trabalhado pelo Senhor nas coisas mínimas, para que nós consigamos discernir aquilo que Ele quer fazer de algo enorme, grande. E Ele vai realmente ali forjando a nossa vida, nos funilando, para que no meio de muitas vozes nessa existência, nós consigamos ouvir claramente a voz dEle. Já dei esse exemplo aqui, em um tatame, principalmente quando muita gente está falando lá de fora. Na maioria das vezes o professor fica falando com aqueles que estão ali lutando, para que eles gravem a voz do professor, para que quando estiverem em um grande campeonato, mesmo que o estádio esteja cheio, eles, na hora que o professor falar, eles possam ouvir a voz do professor e cumprir aquilo que está sendo dito. Talvez você esteja sendo pressionado, muitas vozes estejam gritando na sua mente, no seu ouvido: faz isso, realiza isso. Você está sendo pressionado para tomar uma atitude indevida e não estão te deixando sequer parar um pouco para pensar: ei, no meio dessa guerra, você precisa pedir para o Senhor, para que Ele possa te ensinar a ouvir a voz dEle, porque somente ouvindo a voz de Deus você tomará decisões certas. Do contrário, será um abismo atrás de outro abismo. Feche os teus olhos e fala: Espírito Santo, eu quero ser cheio do Senhor, eu quero ser possuído pelo Senhor. Eu oro com fé. Abra meus ouvidos. Toma minha mente. Eu quero ter experiências contigo. Eu quero aprender a ter essas experiências, para depois ter essas experiências. Por isso começa hoje, Senhor. Começa agora. Me dá mais fome, me dá mais sede espiritualmente falando. Eu quero mais, Senhor. Em nome de Jesus. Quero mais. Todo aquele que enxerga o Evangelho de forma natural não consegue viver tudo aquilo que o Evangelho tem em sua essência, porque o Evangelho veio e nos salvou, mas a salvação não é o ponto final da nossa fé cristã. Tem relacionamento com Deus, e no relacionamento com Deus nós vivemos coisas extraordinárias, sobrenaturais. Enxergamos coisas incomuns, sentimos mudanças de ambiente, entendemos direções que o Senhor está dando, sem sequer alguma coisa ter acontecido ainda. Recebemos orientações que vêm da parte de Deus, construindo um futuro que sequer nós ainda vivemos. Quando andamos com o Senhor, nós precisamos crer que de fato essas coisas sobrenaturais, o que é sobrenatural? Aquilo que está acima do natural. Sim, são realidades para nós que somos filhos de Deus. Quando Jesus olha para aquela mulher e diz: se creres, verás a glória de Deus. Uma condição: se crer. Somente um impacto
pela glória de Deus, destrói fortalezas de religiosidade e de conceitos. Somente o impacto com a glória de Deus destrói fortalezas de religiosidades e conceitos. Você pode falar comigo para gravar? Somente o impacto com a glória de Deus destruirá fortalezas de religiosidades e de conceitos. Na teologia, nós estudamos o que Jesus fez. Pela teologia, estudamos o que Jesus fez. Mas pela fé, vivemos o que Jesus está fazendo. Se creres, isso é tão sério que existe todo um peso ideológico para você não crer. Vê a igreja primitiva, o sobrenatural era vivido como uma coisa natural. Diga assim comigo, o sobrenatural era vivido como uma coisa natural. Aí saiu da igreja primitiva, no término desse período entrou a igreja imperial. E o Espírito do Senhor continuou falando com a igreja, mas naquele momento os homens passaram a querer padronizar as coisas. De um movimento começou a se estruturar. E quando começa a se estruturar, você quer dar até mesmo sentido àquilo que não tem sentido. Você quer saber o número dos anjos, você quer saber coisas que é legal saber, mas... Por que o anjo tem asa? Não sei, pergunta para Deus, meu irmão. Que coisa. O anjo é branco ou preto? Não sei também, pergunta para Deus. Mas quando eu vejo, por causa das coisas que já inculcaram na minha cabeça, eu vejo um homem todo de branco, aleluia. Vejo um homem de branco. E se aparecer, eu fico a favor. É bem verdade que eu vou falar, tá vendo? Por isso, amanhã eu vou estar lá no pessoal da freguesia da SL. Aí vão falar assim, por isso que temos que quebrar esse conceito dos teólogos brancos e conceituar o Cristo negro. Porque a igreja é racista. Racista é o teu pensamento. Veja bem, aí veio a igreja medieval, depois da imperial, e a igreja ela começou a estruturar, mas ela foi pulando para o racionalismo. Começaram a surgir os grandes teólogos, então os tratados começaram a ser escritos, a experiência passou a ser em segundo plano, e a estrutura passou a ser o ponto principal. Aí veio o período moderno, e no período moderno a experiência foi totalmente descartada, o racional através do humanismo tomou corpo e automaticamente aconteceu aquilo que a gente já falou lá, saiu do teocentrismo e foi para o antropocentrismo. Deus saiu do centro e o homem passou a estar no centro. Então não era mais o poder de Deus que moldava o homem, era a vontade de homem que começou a moldar o sagrado. Com essa situação, o homem passou a não crer mais como antigamente acreditava no sobrenatural. Quer ver um exemplo?
escola de Deus, Deus manda dever de casa. Nós dizemos ao ler a Bíblia, Deus cura. Mas quantos de nós já estendermos as mãos para quem está enfermo e falamos, no nome de Jesus, seja curado? Quem vê situação, fecha a oportunidade do milagre. Ponto 1. Se o enfermo for curado, ele vai ser curado no seu nome ou no nome de Jesus. Ponto 2. Se o enfermo for curado, foi você que curou ou foi Jesus que derramou a graça dele e curou? Ponto 3. Em nossos dias ainda são necessários milagres? Como os milagres vão acontecer se a igreja não crer que eles são para os nossos dias? Como as curas vão acontecer se nós não crermos que são para os nossos dias? Um trabalho incrível começou a ser feito para que nós não conseguíssemos crer da maneira como a Bíblia nos orienta a crer. Mas ele já está morto, se creres. Mas ele está morto, se creres. Se creres. Os homens no natural sempre vão colocar impedimentos, situações, mas nós precisamos crer. Crer. Crer que Ele fala conosco, crer que Ele quer manifestar a glória dEle, crer que Ele quer dar os sinais dEle, crer que Ele pode mudar qualquer ser humano. Ele pegou Paulo totalmente bruto, um homem que era comparado a um boi selvagem, e Ele o fez um apóstolo de Cristo. Ele pode transformar qualquer um. Ele te encontrou. Você não era nada, muita coisa não, meu irmão. Você estava morto nos seus pecados e delitos, mas o amor dele te encontrou enquanto você estava morto. Ele te alcançou de uma forma sobrenatural. Por isso, quando nós nos aproximarmos dele, nós precisamos crer. Feche teus olhos de novo. Você pode orar? Senhor, me ensina a crer. Eu não quero colocar limites. Quebra as fortalezas na minha mente, Senhor. Eu não quero ver uma situação na minha mente colocar limite ao teu poder. Mas ao ver uma situação, eu quero acreditar que tudo é possível ao que crer. No nome de Jesus, amém. Quando nós entendemos que o Evangelho não é uma filosofia, não é um conto de carochinha, mas é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Nós compreendemos então que nós precisamos andar conforme Ele quer que andemos. Só tem um detalhe: quanto mais crermos, quanto mais acreditarmos, quanto mais sermos cheios dele, mais ele vai nos esmagar. Porque é um processo natural. Quando uma glória vem em cima, aquilo que está embaixo vai sendo
estava dirigindo, obrigado Espírito Santo, estava dirigindo e eu fui ministrado com isso, porque que ele cresça e eu diminua, que ele apareça. E eu fiquei pensando, e o Espírito Santo estava dirigindo, o Espírito Santo estava conversando comigo, Senhor, fala comigo. Aí entendi, eu falei, Senhor, muito obrigado, eu fui iluminado. Lembra da série? Eu falei, Senhor, obrigado. Porque quando vem o peso da glória do Senhor, você está assim, mas o peso da glória vem e vai te achatando. Você quer ser cheio, quer ser possuído, se prepara, meu irmão. Ele vai acabar com a tua vontade. Ele vai acabar com as suas percepções meramente suas. Ele vai acabar com a sua autonomia da vida. Ele vai te dizer, você não é mais seu, agora você é meu. Você não faz o que eu não te falo. Ele vai acabar, inclusive, às vezes, com a sua reputação de certinho. Quando ele vir sobre a sua vida, você vai fazer coisas que humanamente vão falar, mas ele é tão paradinho, ele é tão isso, ele é tão isso, ela é tão isso, mas ele não está com compromisso daquilo que é certinho. O que ele vai te mandar fazer é coisas que vão confundir homens, mas que tem um propósito de construir, de restaurar, de libertar, de curar, de avivar, de ativar vidas. Não quero ser mais de mim mesmo, Senhor, eu sou teu, o Senhor faz o que tu queres, eu não estou mais ligando, Senhor, para a padronização que estão construindo. Eu quero, Senhor, eu quero ser direcionado pelo teu Espírito, eu quero ser orientado pelo teu Espírito, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, eu quero sentir como o Senhor sente, eu quero andar para onde o Senhor quer me levar. Senhor, faça de mim aquilo que tu queres. Faça de mim aquilo que tu queres. Não quero ser o crente padronizado da maneira como dizem que eu preciso ser. Eu quero ser um crente que seja assim um pequeno Cristo, mas possuído pelo teu Espírito Santo. A Bíblia diz que a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Será que tem filhos e filhas do Senhor aqui? Eu quero mais, Senhor. Se prepare, Ele vai te amassar. Ele vai te deixar ali, para que você entenda que você não tem que se justificar. Você entenda que você é apenas um embaixador da parte de Cristo, que você é apenas um emissário, você é a boca dele aqui, não tem mais glória para você, você é apenas um instrumento na mão do Deus vivo. E que glória é isso, que glória maravilhosa ser um instrumento, ter Deus te possuindo, te direcionando, quebrando as resistências, destruindo as fortalezas, quebrando os conceitos construídos pelas hostes espirituais, os principados e potestades. Entender que existem áreas que você vai entrar, a atmosfera está complicada, mas como um sinal do céu, o Espírito do Senhor vai te mostrar claramente o ambiente mudando, as coisas acontecendo, palavras sendo liberadas, visões sendo liberadas, e no levantar das mãos, milagres acontecendo. Mas foi fulano de tal, foi ciclana que fez. Não, foi no nome do Senhor, foi o poder de Deus. Não há mais glória em mim, não existe mais vaidade em mim, já não existe autismo em mim, o estado de altivez em mim, não
não existe mais orgulho em mim. O que existe em mim é um desejo ardente de mais de Deus. Eu quero mais do Senhor. Não, quando eu for lá e Deus curar, a glória é minha, fui eu que botei a mão. Quando Deus me dá uma palavra, foi eu que fui lá e nessa palavra Ele vai te esmagar, para que você possa entender que não foi você, foi Ele que conhece a mente da pessoa que você liberou a palavra, Ele que conhece o coração da pessoa que recebeu a palavra, foi Ele que sabia da enfermidade que a pessoa estava vivendo, foi Ele que é o conhecedor de todos nós. Se creres. Por isso, então, vou definindo. Para crermos, nós precisamos então quebrar essas fortalezas em nós. Obrigado, Espírito Santo. Quantos irmãos estão na padronização? Estão com tantas resistências na mente. E o Senhor vai, está dizendo, é aí que tem que trabalhar. O inimigo é tão astuto que ele trabalha na nossa mente. E ele sugestiona. E ele insere pensamentos. Ah, mas eu não creio nisso. Mas eu não creio assim. Mas. E o Senhor está falando. Para. Se renda. Quebra as fortalezas. Quebra as fortalezas conceituais. Pastor Fabiano Ribeiro, uma fé viva sempre ofenderá uma fé conceitual. Eu creio que Deus faz isso, eu não creio desse jeito. Uma fé viva sempre confundirá, uma fé viva sempre ofenderá uma fé conceitual. Estávamos nós, eu e Danilo ali, né, Danilo? Estou falando, quando você anda com Deus, as palavras chegam até você, não foi, Danilo? Chegam até a gente. Aí estava conversando com o Danilo, aconteceu um manto lá, né? O que eu não contei, só minha esposa sabia. Eu fui num dos domingos em um determinado lugar, e uma pessoa falou assim, você foi assaltado? Eu falei, não. Os meninos de tal lugar levaram um Ford Ka, sendo que essa pessoa mora na rua abaixo da minha. Eu falei, você não sabe. E aí começou a contar algumas histórias, e eu no meu coração repreendendo, mas ao mesmo tempo eu saí daquele lugar e falei, Senhor, deixa eu assaltar, não, o coração está não. Meu coração está no carro, Senhor, tem muitas prestações para pagar ainda. Viemos para a igreja, e aí à noite, no mesmo dia, estávamos ali, aí a pessoa chegou perto da gente, liberou umas palavras sobre Danilo, aí olhou para mim e falou, pastor, não vejo, melhor, você não vê, mas quando o senhor entra no teu carro, aleluia, tem um varão de fogo que vai dentro do seu carro. Foi assim, Danila? Eu olhei para ela e falei assim, é de Deus. Ela não sabia, talvez ela está ouvindo agora essa palavra. Tem um varão de fogo. Aí eu entrei no carro, aí eu falei assim, se vierem me assaltar, eu falar, se você entrar, tem um varão de fogo aí no carro, hein? É sério isso? O que está na tua vida não vai resistir, não. Você vai ficar ali endemoniado. Eu vou ter que tirar um capeta do teu corpo depois, hein?
na escola de Deus, Deus manda dever de casa. Quebra os conceitos. Saia daqui falando, Senhor, uma experiência. Obrigado, Senhor. Grava até quarta-feira que vem. Pessoas vão ter essas experiências com o Senhor, de pessoas pararem na rua e falar assim, eu tenho uma palavra para você. Eu não sei de onde você é, não te conheço, mas eu tenho uma palavra para você. Hoje, se creres, se primeiro precisa quebrar as fortalezas, segundo precisamos nos lançar. Não, já não estou mais com as fortalezas, eu já não estou mais com as boias que estão prendendo o meu corpo na superfície do oceano, mas eu estou com medo de me aprofundar. Se lance, meu irmão, mergulhe, mas mergulhe de cabeça. Quanto mais morto você estiver, mais vivo você estará. É propósito de Deus que você morra, para que você possa viver. Antes que vocês pensem um bocado de besteira, é propósito de Deus que vocês morram com as vontades de vocês, com coisas que construíram na mente de vocês, com desejos que foram eliminados do seu coração e encontraram um campo fértil para isso. Deus quer que vocês morram, porque todos aqueles que querem viver morrerão, mas todos aqueles que morrerem por causa do meu nome viverão. Então é importante você se lançar, porque quando você se lançar, quanto mais morto você estiver para o mundo, mais vivo você estará para Deus. Vira para quem está ao teu irmão e fala, morra então para viver. Espiritualmente, por favor. Não vai, né? Termino. Somente um impacto com a glória de Deus destruirá fortalezas de religiosidade e de conceitos. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio em Deus o Pai. Eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Eu creio no Espírito Santo, Consolador, Ajudador, Orientador, Professor, mais do que amigo. Eu creio que o Espírito Santo está em mim, está sobre mim. Eu creio na glória de Deus, eu creio no ministério angelical, eu creio nos dons espirituais, quer sejam os carismáticos, quer sejam os administrativos, quer sejam os dons gerais. Eu creio no fruto do Espírito, eu creio na congregação dos santos, eu creio na igreja institucionalizada e orgânica como estamos aqui reunidos. Eu creio na palavra, na Bíblia, como a palavra de Deus em linguagens humanas. Eu creio na oração, eu creio no jejum, eu creio, meu irmão, em profecias, eu creio em todos os dons que ali estão escritos, eu creio em milagres, eu creio em curas, eu creio sim em visões, eu creio em revelações, eu creio em arrebatamentos de sentidos. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que não somos mais terráqueos, somos
para quem está ao teu lado, analisa aí. Está na terra ou está no céu? Ih, rapaz! Está na terra ou está no céu? Vamos para a última oração? Feche os teus olhos. Diga comigo, Senhor. Eu creio. Eu creio. Eu creio, Senhor. Eu creio. A minha mente precisa entender isso, Senhor, que eu creio. As fortalezas que foram construídas em mim porque eu permiti precisam vir isso. Eu creio. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Diga assim: eu creio. Obrigado, Espírito Santo falou agora no meu coração. Lembre-se que a sonorização é importante, porque as muralhas de Jericó foram abaixo depois de toque de buzinas e alarido. As muralhas que estão no seu coração precisam ouvir que você crer. Crer. Jericó é oposição a Deus. As muralhas precisam ir abaixo, a cidade precisa ser destruída, meu irmão. Obrigado, Espírito Santo. Quantos irmãos construíram Jericó em seus corações e nessa noite podem dizer: Senhor, destrói esse negócio. Destrói. Não é meu ministério, é o teu ministério. O Senhor só me deu para zelar. Não é minha família. Quem cuida mais da minha família do que eu é o Senhor. Por isso eu preciso aprender a priorizar o teu reino. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. Eu não vou priorizar a educação à frente do reino. O reino precisa estar ali em primeiro lugar e a educação vai crescendo, porque não é ir para a faculdade, não é ir para a escola para acumular conhecimento, mas é para ser preparado para um destino profético que Deus tem para a minha vida. Por isso não deixarei mais as coisas do reino por outras coisas. Na escola dos céus tem dever de casa. Paizinho, a tua igreja está aí reunida. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado por esse momento tão especial. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor diariamente nos ensina. Nós estamos matriculados na tua escola, Senhor. Queremos que tu passes dever para casa. Então nos ensina a discernir aquilo que tu estás fazendo em nosso tempo. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Abra os nossos ouvidos. Queime os nossos lábios com as brasas vivas do teu altar. Que o nosso corpo seja sensível à manifestação da tua glória. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Libera aqui, Senhor, os seus dons, os teus sinais, a manifestação do teu Espírito, Senhor. Para alguns o Senhor dá uma palavra, para outros o Senhor mostra em frações de segundos coisas profundas de coisas que precisam ser ajustadas ou feitas, realizadas. Para outros o Senhor manifesta através do corpo físico para nos mostrar